Na manhã em que mudei tudo, quase não saí de casa. Passava das 6, naquele horário matutino em que o jardim ainda pertence à névoa e aos pássaros, e eu tinha deixado algo do lado de fora na noite anterior. Algo embaraçosamente simples. Algumas folhas de jornal velho, enroladas em um tubo solto, encharcadas sob a torneira até o papel ficar pesado e escuro. Depois, colocadas silenciosamente ao longo da base dos meus canteiros elevados. Era só isso. Sem produtos químicos. Sem ida à loja de jardinagem. Sem armadilha de plástico de US$ 30 com suas promessas impressas em negrito na embalagem. Apenas papel molhado em solo úmido. Quando me agachei e levantei o primeiro rolo, parei de respirar por um segundo. Havia dezenas deles. Bicho-tesouras enrolados firmemente nas dobras. Lagartas cortadeiras achatadas contra as camadas internas. Um aglomerado de piolhos de cobra amarrados juntos na dobra mais escura do tubo. Todos imóveis, todos esperando. Não porque eu os tivesse envenenado. Não porque eu os tivesse enganado com alguma isca projetada à cara. Mas porque eu simplesmente lhes dei exatamente o que sua biologia lhes dizia que precisavam. E eles entraram direto nisso por conta própria. Aquele momento levantou uma questão sobre a qual não consigo parar de pensar desde então. Se algo tão eficaz não custa nada, se um pedaço de papel reciclado e 30 segundos do seu tempo podem eliminar toda uma população de pragas noturnas, então, por que ninguém fala sobre isso? Por que nós, coletivamente, esquecemos isso? E, de forma mais desconfortável, quem se beneficia de nós não sabermos? Neste momento, esta noite, enquanto você dorme, há uma mudança de turno acontecendo em seu jardim. Os polinizadores saem do trabalho. Os predadores recuam. E uma equipe diferente se move. Criaturas de corpo mole, que buscam umidade e dependentes da escuridão que mastigam os caules das mudas ao nível do solo. Destroem as folhas jovens e fazem túneis nas raízes que você tem cuidado cuidadosamente por semanas. No momento em que você vê os danos pela manhã, eles já se foram, escondidos, esperando pela próxima noite. Este vídeo é sobre como um pedaço de jornal, algo que a maioria das pessoas joga fora sem pensar duas vezes, se torna a armadilha mais eficaz que você já preparou para essas criaturas. Mas também é sobre algo maior do que isso. É sobre entender por que funciona em um nível profundo o suficiente para que você nunca mais precise comprar um pesticida para este problema. E é sobre fazer perguntas honestas sobre por que o conhecimento tão simples, tão antigo e tão poderoso foi silenciosamente retirado da conversa. Fique comigo, porque o que a ciência revela sobre como esses insetos pensam, se é que você pode chamar isso de pensamento, vai mudar permanentemente a forma como você vê seu jardim depois de escurecer. A armadilha de jornal molhado não começou com jornal. Para entender de onde essa técnica realmente vem, você tem que voltar a uma época antes que os pesticidas sintéticos existissem. Antes dos frascos de spray, antes das empresas químicas, antes de todo o aparato industrial que agora lhe diz o que seu jardim precisa e quanto custará. Você tem que voltar às hortas da Europa rural dos séculos XVIII e XIX, onde um agricultor que perdesse seus repolhos para as lagartas cortadeiras não podia ir à loja mais próxima e comprar uma solução. Ele tinha que pensar. E o que ele pensou foi o seguinte: dê à praga um esconderijo melhor do que suas plantas. A lógica era implacavelmente simples. Os agricultores começaram a colocar pedras planas perto de culturas vulneráveis durante a noite. Outros usavam vasos de barro virados com uma pequena abertura na borda. Na Inglaterra, a prática de colocar folhas de repolho enroladas na base dos canteiros de brássicas foi documentada já na década de 1780 em correspondências agrícolas, agricultores escrevendo uns para os outros em linguagem simples sobre o que funcionava
o que não funcionava e por quê. Em partes da França e Alemanha rurais, seções divididas de bambu e casca oca foram posicionadas ao longo das bordas do jardim antes do anoitecer, depois coletadas e queimadas ao amanhecer. O material mudava de região para região. O princípio nunca mudou. Esses agricultores entenderam por observação algo que a ciência não nomearia formalmente por mais um século: que as criaturas que destruíam suas plantações não eram aleatórias. Elas eram previsíveis. Elas seguiam regras escritas em sua biologia, regras mais antigas que a própria agricultura, regras que podiam ser usadas contra elas. Então, a década de 1940 chegou. A Segunda Guerra Mundial acelerou a indústria química de maneiras que alteraram permanentemente como a humanidade se relaciona com pragas e solo. O DDT, originalmente desenvolvido como um agente de combate a piolhos em tempos de guerra, foi reformulado como um milagre agrícola. Clordano, Aldrin, Dieldrin, compostos sintetizados para a guerra industrial, encontraram novos mercados em campos de tempos de paz. A mensagem transmitida aos agricultores nos Estados Unidos e na Europa era clara, direta e apoiada por orçamentos de publicidade significativos. Os velhos métodos eram primitivos. Os novos métodos eram científicos. Progresso significava comprar algo. O que aconteceu em seguida não foi uma conspiração no sentido dramático. Foi algo mais silencioso e corrosivo. Foi o desaparecimento gradual do conhecimento agrícola intergeracional à medida que a agricultura se profissionalizava e se comercializava simultaneamente. A avó que sabia colocar panos úmidos ao longo do canteiro de vegetais, à noite, parou de transmitir esse conhecimento, não porque parou de funcionar, mas porque a cultura ao seu redor começou a tratar esse conhecimento como embaraçoso, como a superstição de pessoas que não sabiam o que estavam fazendo. O conhecimento que não exigia nenhum produto para ser implementado não tinha orçamento de publicidade. Não tinha espaço nas prateleiras. Não tinha ninguém pago para lembrá-lo de que existia. Na década de 1970 e 1980, o mercado de jardinagem doméstica absorveu totalmente essa lógica comercial. Um problema em seu jardim significava um produto para o seu jardim. A ideia de que um pedaço de papel reciclado úmido poderia superar uma armadilha industrializada teria parecido, para a maioria dos jardineiros daquela época, não apenas improvável, mas quase ofensiva, uma rejeição ao progresso que lhes havia sido vendido. Mas os insetos nunca mudaram. Sua biologia no século XXI é idêntica à sua biologia no século XVIII. As regras escritas em seus sistemas nervosos não se importam com as tendências do mercado. E isso significa que a armadilha que funcionava em uma horta francesa em 1790 funciona em seu canteiro elevado hoje à noite exatamente pelos mesmos motivos. A questão é se você entende esses motivos bem o suficiente para confiar neles. E isso exige ir a um lugar onde a maioria dos vídeos de jardinagem nunca leva você, para dentro da neurobiologia das criaturas que você está tentando pegar. Antes de entrarmos na ciência, precisamos falar sobre por que você ainda não sabe disso. Não porque a informação seja difícil, não porque exige um diploma de biologia ou acesso a periódicos acadêmicos, mas porque existe uma indústria que vale 60 bilhões de dólares, 60 bilhões com B, que funciona mais suavemente quando você busca uma garrafa do que quando busca um pedaço de jornal velho. O mercado global de pesticidas foi avaliado em aproximadamente os 63 bilhões de dólares em 2022. A projeção é que ultrapasse os 90 bilhões de dólares até o final desta década. Esses números não crescem incentivando as pessoas a redescobrir soluções gratuitas. Eles crescem mantendo um tipo particular de desamparo, a crença confortável e monetizável de que os problemas do seu jardim exigem respostas compradas. Isso não é especulação.
é a lógica básica de qualquer mercado que vende soluções para problemas nos quais tem interesse financeiro em manter vivos. Pense em como é a experiência típica de jardinagem hoje. Você sai, encontra danos em suas mudas e todo o ecossistema ao seu redor, os anúncios do YouTube, o layout da loja de jardinagem, a embalagem com sua linguagem urgente, canaliza você para um produto, um inseticida sistêmico, um pesticida granular, uma armadilha com um atrativo patenteado que precisa ser substituído a cada 30 dias. As opções básicas começam em torno de os 15 Harleys aos 18 Harleys. As formulações mais sofisticadas custam os 35 Harleys, os 40, às vezes mais, para variantes com certificação orgânica que cobram um preço premium por remover a coisa que não deveria estar no produto para começar. E aqui está o número que deveria genuinamente fazer você parar. A família americana média, com um jardim, gasta entre os R$ 200 e os $400 por ano em produtos de controle de pragas e doenças. Por ano, recorrente. Porque os problemas voltam. Porque os produtos, por design, tratam os sintomas em vez dos sistemas. A armadilha de jornal molhado não custa nada. Uma única sessão leva 30 segundos para ser montada. Não requer cronograma de reaplicação, equipamento de proteção, instruções de descarte, nenhum rótulo de advertência sobre manter crianças e animais de estimação longe de áreas tratadas. E funciona colaborando com a biologia em vez de lutar contra ela, o que significa que os insetos não podem desenvolver resistência a ela da mesma forma que desenvolvem resistência a compostos químicos. Você não pode se tornar imune ao desejo por escuridão e umidade. Esses impulsos são profundos demais, antigos demais, fundamentais demais para o que essas criaturas são. A indústria de os 63 bilhões de reais sabe disso. Não no sentido de uma conversa em sala de reuniões, onde os executivos discutem explicitamente a supressão do conhecimento popular, mas no sentido estrutural de que nenhuma grande empresa agrícola tem um incentivo financeiro para financiar pesquisas sobre técnicas de manejo de pragas não divulgadas, não patenteáveis e de custo zero. Os estudos que são financiados são os estudos que levam a produtos. O conhecimento que é amplificado é o conhecimento que cria clientes. E é aqui que preciso perguntar algo diretamente a você. Não como um canal de jardinagem, não como alguém tentando construir uma audiência, mas como alguém que esteve parado naquele mesmo corredor de loja de jardinagem, lendo a mesma embalagem, gastando o mesmo dinheiro ano após ano, sem fazer a pergunta certa. Quem disse que você precisava de tudo isso? Porque é isto que eu quero que você leve consigo durante o resto deste vídeo. Você não é um consumidor com um problema de pragas. Você é um jardineiro com 3 séculos de conhecimento herdado à sua disposição, a maior parte gratuito, todo ele eficaz, e nenhum a exigir um cartão de fidelidade. No momento em que você internaliza essa mudança, de cliente para praticante, toda a relação entre você e o seu jardim se transforma. Você para de perguntar o que comprar. Você começa a perguntar como as coisas funcionam. E como as coisas funcionam é exatamente para onde vamos a seguir. Porque a ciência, por trás de um jornal molhado e enrolado, esvaziar o seu jardim de pragas noturnas da noite para o dia, não é uma simples sabedoria popular disfarçada de linguagem moderna. É uma exploração precisa e elegante de 3 mecanismos biológicos distintos que foram documentados em entomologia revista por pares durante décadas. Compreendê-los não explica apenas a armadilha. Dá-lhe uma estrutura para resolver problemas de pragas que você ainda nem sequer encontrou. Para entender por que a armadilha funciona, você tem que parar de pensar sobre os insetos da maneira como instintivamente pensamos sobre eles, como criaturas pequenas, simples, quase mecânicas, que vagueiam aleatoriamente pelos nossos jardins, comendo o que encontram. Esse modelo está errado e está custando plantas a você.
As criaturas que saem no seu jardim após o anoitecer não estão vagueando. Elas estão navegando. Elas estão respondendo a um fluxo contínuo de sinais ambientais, com programas comportamentais refinados ao longo de 300 milhões de anos de pressão evolutiva. Programas tão profundamente enraizados na sua neurologia que eles executam automaticamente, sem nada que se assemelhe a uma decisão. E 3 desses programas, executados simultaneamente nos corpos das suas pragas noturnas mais destrutivas, tornam a armadilha de jornal molhado não apenas eficaz, mas quase matematicamente inevitável. O primeiro mecanismo é chamado de fototaxia negativa. Fototaxia é a tendência de um organismo se mover em resposta à luz. A fototaxia positiva atrai criaturas para a luz, como as mariposas circulam uma chama. A fototaxia negativa afasta as criaturas dela. Para insetos noturnos de corpo mole, esta não é uma preferência, é um imperativo de sobrevivência. A radiação ultravioleta da luz solar direta degrada a cutícula fina e permeável à umidade que cobre os seus corpos. A exposição prolongada causa dessecação. Essencialmente, eles secam e morrem. Além disso, a luz do dia significa visibilidade, e visibilidade significa predação. Pássaros, besouros terrestres, vespas parasitas, toda a comunidade de predadores diurnos torna-se letalmente ativa no momento em que o sol nasce. A resposta comportamental à luz nesses insetos, portanto, não é sutil. É urgente, reflexiva e não negociável. Quando o amanhecer chega, eles não se movem gradualmente em direção ao abrigo. Eles fogem para a escuridão com uma velocidade e uma direção que parecem quase em pânico, porque, a um nível biológico, é precisamente isso que é. O segundo mecanismo é a tigmotaxia, e este é o que a maioria das pessoas considera genuinamente surpreendente quando o encontram pela primeira vez. Tigmotaxia é o impulso instintivo de pressionar o corpo contra uma superfície sólida, de procurar contato físico no maior número possível de lados simultaneamente. Se você alguma vez se perguntou por que as baratas preferem fendas apertadas a espaços abertos, por que os tatuzinhos se agrupam sob a borda de um vaso em vez de no meio de uma área aberta, por que os tesourinhas parecem estar sempre presos na fenda mais estreita possível em vez de simplesmente descansarem numa superfície plana. A tigmotaxia é a sua resposta. A recompensa neurológica que essas criaturas recebem do contato lateral total, de se sentirem confinadas e fechadas em vários lados, é mensurável e significativa. Reduz os análogos da hormona do estresse, diminui a taxa metabólica e sinaliza segurança a um nível abaixo de qualquer coisa que se assemelhe à experiência consciente. Um tubo de jornal enrolado, com as suas camadas espirais e superfícies internas irregulares, é um ambiente tigmotático quase perfeito. Oferece confinamento, contato e fechamento estrutural simultaneamente. Para uma lagarta ou um tesourinha fugindo do sol nascente, esse tubo não parece uma armadilha. Parece, da única maneira que tal criatura pode sentir alguma coisa, o lugar mais seguro do mundo. O terceiro mecanismo é a higrotaxia, o movimento direcionado em direção à umidade. Este é talvez o mais direto dos três, mas sua importância não pode ser exagerada. O tegumento, a cobertura externa de insetos de corpo mole e artrópodes relacionados, como milípedes e tatuzinhos, é altamente permeável à perda de água. Ao contrário das élitros endurecidas de besouros ou da cutícula serosa de certas moscas, a superfície externa de uma lagarta, uma tesourinha ou uma lesma oferece proteção relativamente pobre contra o ressecamento por evaporação. Essas criaturas devem manter-se próximas a um nível específico de umidade corporal para funcionar. Desvie-se muito abaixo dele e a atividade enzimática falha. A função muscular se degrada e, eventualmente, os sistemas de órgãos começam a falhar.
A resposta comportamental a essa realidade fisiológica é uma orientação constante e automática em direção à umidade. Eles se movem em direção à umidade, da mesma forma que a agulha de uma bússola se move em direção ao norte. Não como uma escolha, mas como uma expressão do que são. Um rolo de jornal bem encharcado cria um gradiente de umidade que essas criaturas podem detectar e seguir com precisão. Agora considere o que acontece quando todos os três mecanismos convergem no mesmo momento. A aurora chega. A fototaxia negativa dispara. Fuja da luz. Encontre a escuridão. Encontre-a agora. O impulso tigmotático é ativado. Encontre contato fechado. Encontre compressão. Encontre o espaço disponível mais estreito. A higrotaxia funciona simultaneamente. Oriente-se em direção à umidade. Mova-se ao longo do gradiente de umidade. Priorize o molhado em vez do seco. Um tubo enrolado de jornal encharcado sentado ao nível do solo satisfaz todos os três imperativos de uma só vez. Está escuro lá dentro. Está fechado. Está molhado. Da perspectiva do sistema nervoso de uma lagarta, não é uma armadilha. É o refúgio ideal, um destino para o qual todas as instruções biológicas que já recebeu estão apontando. É por isso que a armadilha funciona com uma taxa de captura que consistentemente surpreende as pessoas na primeira vez que a experimentam. Não estamos superando esses insetos. Não estamos subjugando-os. Estamos lendo sua biologia com mais cuidado do que eles podem lê-la e colocando exatamente o que eles precisam exatamente no lugar onde eles irão procurá-la. Vale a pena ser honesto aqui sobre o que este método não faz. A armadilha de jornal é altamente eficaz contra pragas noturnas ativas na superfície. Lagartas em seu estágio larval, tesourinhas, milípedes, tatuzinhos e certas espécies de lesmas que se abrigam acima da linha do solo durante o dia. Não abordará pupas ou ovos que vivem no solo já depositados abaixo da superfície. Não interceptará insetos voadores ou qualquer espécie que se retire para a vegetação acima do solo, em vez de abrigo ao nível do solo. E em condições de seca extrema, onde a umidade ambiente é muito baixa e o jornal seca antes do amanhecer, a eficácia cai visivelmente. Reidratar os rolos ao entardecer, em vez de mais cedo no dia, ajuda, mas não compensa totalmente. Estas são limitações reais, e qualquer relato honesto do método tende a as incluir. Mas para as pragas que ele atinge, e essas pragas representam a maioria dos danos noturnos ao caule e as mudas que os jardineiros domésticos experimentam, o mecanismo não é apenas eficaz. É elegante de uma forma que pouquíssimas estratégias de gestão de pragas alguma vez conseguem. Não requer nenhum custo contínuo. Não deixa resíduos químicos no seu solo. Não pode desencadear uma resposta de resistência, porque não há nada químico para os insetos se adaptarem. E torna-se mais eficaz quanto mais consistentemente o utiliza, porque está a reduzir sistematicamente a população reprodutora no seu jardim a cada recolha matinal. 300 milhões de anos de evolução e um pedaço molhado de jornal reciclado é suficiente para virá-lo contra si mesmo. Saber por que algo funciona e saber como fazê-lo funcionar são duas coisas diferentes. E a lacuna entre elas é onde a maioria das boas ideias morrem na prática. A armadilha de jornal é simples o suficiente para que seja fácil subestimar os detalhes que determinam se você captura 40 insetos ou 4. O mecanismo é biológico e, portanto, tolerante em termos gerais. Você não precisa de precisão de laboratório. Mas existem variáveis específicas que separam consistentemente uma configuração altamente eficaz de uma configuração medíocre e, depois de entender a ciência por trás da fototaxia negativa, tigmotaxia e higrotaxia, essas variáveis devem fazer sentido intuitivo imediato para você. Comece com o material em si. O jornal de formato standard funciona melhor do que o formato tabloide,
porque a folha maior oferece mais camadas quando enrolada, o que cria um interior espiral mais denso, com mais superfícies de contato, para a tigmotaxia se engajar. É preferível enrolar 2 ou 3 folhas completas juntas, em vez de uma única folha. A massa adicional também retém a umidade por mais tempo, o que importa porque a armadilha precisa permanecer genuinamente úmida, e não apenas levemente úmida, durante as horas críticas antes do amanhecer, quando o tráfego de insetos é maior. Enrole as folhas de forma suficientemente solta para que o interior tenha lacunas e dobras irregulares, em vez de ser comprimido em um cilindro sólido e apertado. Você está construindo um micro-habitat, não um tronco. As imperfeições são o objetivo. As tesourinhas e as lagartas rosca não estão procurando um túnel liso. Elas estão procurando o tipo de escuridão fechada e caótica que uma rachadura no solo ou a parte inferior de uma folha em decomposição oferece. O rolo solto se aproxima desse ambiente de forma muito mais eficaz do que um rolo bem enrolado. Encharcar importa mais do que a maioria das pessoas imagina. Passar o jornal enrolado brevemente sob uma torneira não é suficiente. Você precisa de saturação total. Submerja o rolo inteiro em um balde ou bacia por 30 segundos a 1 minuto, até que o papel esteja uniformemente pesado e escuro por completo. Quando você o levantar, a água ainda deve estar pingando das pontas. Esse nível de saturação serve a 2 propósitos simultaneamente. Ele maximiza o gradiente de umidade que atrai insetos em busca de umidade para a armadilha e garante que o papel permaneça molhado por tempo suficiente durante a noite e até o início da manhã para ainda ser atraente no momento em que os insetos estão buscando abrigo com mais urgência, que não é à meia-noite, mas naquela estreita janela entre as 4 e as 7 da manhã, quando a intensidade da luz começa a aumentar e a fototaxia negativa passa de ruído de fundo para um sinal de emergência. A colocação é onde a maioria das pessoas comete seu único erro significativo com este método, e é fácil de corrigir uma vez que você o entende. O instinto é colocar a armadilha perto das plantas que você deseja proteger, o que é lógico, mas incompleto. Você quer a armadilha posicionada ao nível do solo, diretamente no chão, nas zonas onde as pragas noturnas já estão viajando, não pairando perto das plantas para as quais estão se dirigindo. A base das paredes de canteiros elevados, as bordas onde a cobertura morta encontra o solo nu, os cantos dos canteiros onde 2 superfícies duras se encontram, porque a geometria angular de um canto já cria um sinal tigmotático parcial que atrai os insetos antes mesmo de encontrarem a armadilha. Se o seu jardim tem áreas de umidade persistente, sob uma linha de irrigação gotejante, na sombra de um vaso grande que permanece fresco, esses locais valem a pena priorizar, porque a umidade de base ali já pré-seleciona as espécies mais suscetíveis à atração higrotática. O número de armadilhas é proporcional ao tamanho do jardim, mas a relação não é estritamente linear. Em uma configuração padrão de canteiro elevado de 4 a 6 canteiros, 3 a 4 rolos distribuídos ao longo do perímetro e das bordas internas cobrirão a maioria dos corredores de atividade noturna. Um jardim no solo maior se beneficia de uma estratégia de perímetro primeiro. Colocar armadilhas ao longo das bordas externas intercepta os migrantes que se movem da grama circundante ou de áreas não cultivadas antes que eles atinjam suas colheitas, o que é uma abordagem fundamentalmente mais eficiente do que colocar armadilhas apenas no interior depois que as pragas já chegaram. Programar a instalação para o final da tarde, em vez de depois de escurecer, dá ao papel tempo para se equilibrar totalmente com a temperatura ambiente do solo, o que o torna menos visivelmente diferente de seus arredores e aumenta marginalmente as taxas de aceitação, particularmente para as tesourinhas, que são um pouco mais cautelosas em sua seleção de abrigo do que as lagartas rosca.
Colocá-las depois de escurecer não é ineficaz, mas você perde essa janela de equilíbrio. A coleta precisa acontecer cedo, não no meio da manhã. Cedo. O período crítico é entre a primeira luz e aproximadamente 45 minutos após o nascer do sol, antes que a temperatura do solo comece a subir e antes que os insetos dentro da armadilha comecem a responder ao calor e tentem se realocar. Pegue cada rolo sem sacudi-lo, mantendo-o na horizontal, e transfira-o diretamente para um balde com água e sabão se quiser matar e descartar os insetos, ou para um saco selado se pretende realocá-los para longe do jardim. Não jogue simplesmente o rolo em uma pilha de compostagem, a menos que esteja totalmente fechado. As tesourinhas, em particular, sairão de um rolo perturbado em segundos, se tiverem a oportunidade, e voltarão ao seu jardim na noite seguinte. Para a armadilha em si, não reutilize o mesmo rolo. O papel se degrada após um ciclo de imersão e perde a integridade estrutural, o que colapsa a geometria interior que faz a tigmotaxia funcionar efetivamente. Jornal fresco a cada noite leva 30 segundos e não custa nada. Os rolos usados, uma vez que os insetos foram tratados, podem ir para uma lixeira de reciclagem de papel ou uma pilha de compostagem quente sem qualquer preocupação com contaminação química, o que é uma frase que você não pode dizer sobre qualquer uma das alternativas de 30 reais atualmente na prateleira da loja de jardinagem. Duas melhorias que valem a pena adicionar uma vez que o método básico esteja estabelecido. Primeiro, combinar a armadilha de jornal com uma armadilha rasa de cerveja para lesmas colocadas nas proximidades cria um sistema complementar. O jornal captura as lagartas e os tesourinhas, enquanto a armadilha de cerveja lida independentemente com espécies de lesmas que são mais fortemente atraídas por odores de fermentação do que por pistas de abrigo físico. Os dois métodos não interferem um com o outro e, juntos, cobrem um espectro significativamente mais amplo de espécies de pragas noturnas do que qualquer um sozinho. Segundo, rotacionar as posições das armadilhas semanalmente impede que a população de pragas circundante aprenda, em qualquer sentido comportamental rudimentar que os insetos possam aprender, a evitar uma zona consistentemente ocupada. A ciência sobre a habituação de insetos à colocação de armadilhas não é conclusiva, mas a observação prática de jardineiros experientes é consistente o suficiente para tornar a rotação um hábito que vale a pena. O que você tem agora não é um truque. É um sistema, um método repetível, de custo zero e quimicamente limpo para reduzir sistematicamente a população de pragas noturnas em seu jardim, usando nada além de material reciclado e uma compreensão precisa da biologia dos insetos. Execute-o consistentemente por 2 a 3 semanas no início da estação de crescimento, quando as larvas de lagartas estão em seu estado mais ativo e mais prejudicial, e a redução na perda de mudas que você observará não é marginal. É o tipo de resultado que o deixa genuinamente irritado com cada frasco de pesticida que você comprou antes de saber que isso existia. Eu quero te contar sobre uma mulher chamada Maria. Ela não é cientista. Ela não tem um canal no YouTube ou um blog de jardinagem ou um segmento de qualquer tipo. Ela mora em uma pequena comunidade rural nas Filipinas, onde a loja de suprimentos agrícolas mais próxima fica a 2 horas de ônibus e onde o custo de um único frasco de pesticida comercial representa uma fração significativa da renda familiar de uma semana. Seu jardim não é um hobby. É uma horta no sentido mais verdadeiro e sério dessa frase. Um pedaço de terra que alimenta sua família durante os meses de escassez, que coloca vegetais na mesa quando os preços do mercado disparam, que representa a diferença entre uma refeição completa e uma incompleta. Alguns anos atrás, ela estava perdendo aquele jardim. Lagartas estavam levando suas mudas no caule, noite após noite,
naquele corte diagonal limpo que todo jardineiro aprende a reconhecer com um tipo particular de impotência. Ela não podia pagar a solução química. Ela não podia se dar ao luxo de perder a colheita. E então ela fez o que as pessoas em sua situação sempre fizeram ao longo da história humana. Ela perguntou à pessoa mais velha que conseguiu encontrar. Sua avó, então com quase 80 anos, contou a ela sobre folhas molhadas, sobre colocar folhas de bananeira grandes e úmidas contra o solo ao anoitecer e levantá-las ao amanhecer, sobre como sua própria mãe havia feito a mesma coisa com sacos de estopa durante a estação seca, sobre como a prática simplesmente sempre esteve lá, sem nome e sem embalagem, passada de mão em mão através de gerações, como conhecimento prático em vez de técnica documentada. Maria tentou. Funcionou. Não perfeitamente, não completamente, não como uma solução total para cada desafio de pragas que seu jardim enfrenta, mas bem o suficiente para proteger suas mudas durante as primeiras semanas críticas de estabelecimento, bem o suficiente para trazer a colheita, bem o suficiente para importar. Eu penso muito na avó de Maria quando penso sobre o que perdemos na transição para a agricultura industrial. Não as técnicas específicas, essas podem ser recuperadas, como este vídeo demonstra. O que foi perdido é a postura. A premissa padrão de que o conhecimento necessário para gerenciar um jardim existe ao alcance, dentro da comunidade, dentro da observação acumulada de pessoas que têm trabalhado o mesmo solo por gerações. Substituímos essa postura por uma diferente. A premissa de que o conhecimento reside em um produto, em uma prateleira, por trás de uma etiqueta de preço. Essa substituição não foi acidental. Foi o resultado de um esforço sustentado, deliberado e enormemente bem financiado por indústrias que entenderam, corretamente, que transformar um jardineiro autossuficiente em um cliente recorrente exigia primeiro desmantelar sua confiança em seu próprio julgamento. O mercado de pesticidas de 63 bilhões de dólares não vende meramente soluções químicas. Ele vende a premissa de que soluções químicas são necessárias. E essa premissa, uma vez internalizada, é extraordinariamente difícil de questionar internamente, porque cada informação que você encontra no ecossistema de jardinagem comercial é moldada, ainda que sutilmente, pelos interesses das pessoas que se beneficiam de você permanecer um cliente. O que a avó de Maria sabia, o que os agricultores da Europa rural do século XVIII sabiam, o que toda a tradição agrícola anterior à indústria química sabia, é que o jardim não é um problema a ser resolvido com insumos comprados. É um sistema a ser compreendido, lido e trabalhado. As pragas em seu jardim não são aleatórias. O solo sob seus pés não é inerte. As criaturas que danificam suas plantas estão seguindo regras, e essas regras, uma vez compreendidas, se tornam ferramentas. Isso não é romantismo sobre o passado. A agricultura pré-industrial era difícil, muitas vezes brutal, frequentemente insuficiente. A questão não é que tudo o que é velho é melhor do que tudo o que é novo. A questão é que a transição para a agricultura industrial envolveu um descarte total do conhecimento observacional acumulado que tinha valor real, prático e insubstituível, e que muito desse conhecimento ainda é válido, ainda aplicável e ainda livremente disponível para qualquer um que esteja disposto a procurá-lo. Você encontrou este vídeo. Isso significa que você já está procurando. E isso importa mais do que pode parecer, porque a recuperação desse tipo de conhecimento não é um projeto solitário. Ele se move de pessoa para pessoa, de jardim para jardim, da mesma forma que o conhecimento da avó de Maria se movia, através da conversa, através da demonstração, através do simples ato de contar a alguém o que você tentou e o que aconteceu. A armadilha de jornal molhado é uma pequena parte de um corpo muito maior de técnicas esquecidas. Métodos de baixo custo, alta observação e respeito à biologia,
para gerenciar a saúde do solo, a retenção de água, a pressão de pragas e a nutrição das plantas que existiam antes que se tornassem inconvenientes para uma indústria reconhecer. Este canal existe para encontrar esses métodos, testá-los, explicar a ciência por trás de por que eles funcionam e colocá-los de volta em circulação entre as pessoas que sempre foram destinadas a servir. Não clientes, jardineiros. Se você chegou a este ponto do vídeo, você já sabe algo que a maioria dos jardineiros ao seu redor não sabe. Você sabe que as criaturas que estão desmantelando suas mudas após o anoitecer não são aleatórias ou imprevisíveis. Você sabe que elas estão seguindo 3 imperativos biológicos distintos: a fuga da luz, o impulso em direção ao confinamento, a atração pela umidade. E que esses imperativos são antigos e profundos o suficiente para que nenhuma quantidade de adaptação evolutiva jamais os remova. Você sabe que um tubo enrolado de jornal encharcado, colocado ao nível do solo antes do anoitecer e recolhido ao amanhecer, explora todos os 3 desses imperativos simultaneamente, a um custo tão próximo de zero que a palavra custo mal se aplica. E você sabe por que essa informação não está na embalagem de nada que esteja atualmente na prateleira do seu Garden Center local. Esse conhecimento é seu agora. Ninguém pode tirá-lo de volta. Mas eu quero ser direto com você sobre o que compartilhar este vídeo realmente significa, porque eu acho que o enquadramento importa. Quando você envia isso para alguém, um vizinho, um amigo, um membro da família com um jardim de cozinha em dificuldades, você não está fazendo algo pequeno. Você está participando da recuperação de uma tradição de conhecimento que foi sistematicamente marginalizada, porque era inconveniente para uma indústria de 63 bilhões de dólares tê-la em ampla circulação. Cada pessoa que aprende este método é uma pessoa a menos que procura uma garrafa quando encontra danos de lagarta-rosca em suas mudas. Cada jardim que executa este sistema por uma temporada completa é um jardim que se retira, de uma forma pequena, mas real, de uma dependência comercial, que foi construída em torno da impotência fabricada em vez de uma necessidade genuína. Isso não é um exagero, essa é apenas uma descrição precisa do que o conhecimento livre, eficaz e amplamente compartilhado faz com os mercados construídos sobre a suposição de que você não o possui. Então, se este vídeo lhe deu algo útil, não apenas um truque, mas uma estrutura, uma maneira de ler seu jardim que você não tinha antes, então compartilhe-o da maneira que a avó de Maria compartilhou o que ela sabia. Não como conteúdo, como conhecimento. Passe-o para alguém que precise, em qualquer forma que isso tome, porque é assim que esse tipo de informação sempre sobreviveu às forças que prefeririam que não sobrevivesse. Inscreva-se se quiser continuar dentro desse projeto. Não porque este canal precisa do número, mas porque o que vem a seguir nesta série vai fazer com que a armadilha desta noite pareça a introdução a uma conversa muito mais longa. Temos analisado como os insetos se comportam na superfície do seu solo. O próximo vídeo vai para debaixo dele, para a biologia dos organismos que determinam se as suas plantas prosperam ou falham antes mesmo de encontrarem uma praga, e para uma técnica que custa menos de $5 e tem sido silenciosamente documentada em investigação agrícola desde a década de 1970, sem nunca ter chegado a um único produto vendido no varejo. A razão pela qual nunca chegou ao varejo é a mesma razão pela qual você quase nunca ouviu falar de jornal molhado. Volte para esse.